pai, o Dejo, Desidério Farcas, chegou aqui em 1920, já casado com minha mãe. Eu nasci na Hungria, em 17 de setembro de 1924. Eu sou filho único. Eu nasci em 1921 no Piauí. Imagina só, no Piauí. Meu pai era fotógrafo amador e gostava de ir todo domingo na praça tirar retrato da família. A pose era sempre a mesma. O pai e a mãe sentados com os meninos em volta. Esse foi o meu primeiro contato com a fotografia. Quase toda a nossa família se interessava por fotografia. Ainda no século XIX, o meu avô Hemil tinha aberto uma grande loja de materiais fotográficos em Budapeste. E o meu tio Bela também tinha uma loja muito bonita. No meu sangue corre hipossulfito de sódio. Eu deveria ter uns 10, 12 anos quando ganhei do meu padrinho a minha primeira câmera fotográfica, uma Fox Kodak. Olha, eu comecei a fotografar os gatos que rondavam a segunda casa em que nós moramos em São Paulo. Era um sobrado na rua Buri, no Pacaembu. Como eu tinha uma certa habilidade, as pessoas viviam me chamando para tirar fotos com a minha maquininha na praça. Na verdade, eu sempre fui um grande lambe-lambe. O Medeiros era uma espécie de Charlie Chaplin da fotografia. A fotografia, para ele, tinha ele englobava todos os sentimentos dentro da fotografia dele. E o perfil que eu tinha do Farcas era assim, como um empresário da fotografia, um professor universitário, né, e cineasta. Não conhecia o trabalho dele. Ele nunca havia mostrado. Um tanto mais tarde, ele começou a abrir o baú. Falei, poxa, mas quanta foto. Mas depois veio uma outra série, depois mais uma outra. Né? Não só essa mais, vamos dizer assim, documental, humanística, e a mais concretista também, do tempo do Fotocine Bandeirantes e tal. Né? Quer dizer, ele caminhou muito bem, né, entre essas duas áreas aí. No início da minha formação, no Fotocine Clube Bandeirante, a gente saía uma vez por mês em excursões para fotografar. Eu ainda usava calça curta e fiz poucas fotos importantes nesse ambiente. A gente chamava o fotógrafo amador, que era o cara que saía fim de semana, aqueles dandies, que tinha fotografia como hobby. Como existia cineclube, existia clube de fotógrafos. Os caras que saíam em grupos, dia de domingo, sábado, faziam excursões para ir fotografar paisagens e tal, né? E esse tipo de fotografia era muito cultivado. Eles se reuniam nas lojas ao final da tarde para trocar as suas fotografias de finais de semana. O pai do Thomas, o senhor Desidério, tinha uma loja nessa mesma rua. E o Farcas participava dessas reuniões e ele começou a participar efetivamente do clube desde o seu nascimento. Bom, quase tudo na minha fotografia nessa época eram construções com luz e sombra, né? Seja paisagem, objetos, naturezas mortas. Parece que eu tinha um pouco de medo de fotografar as pessoas. A primeira grande mudança de paradigma vem seguramente com o Thomas, com os seus ângulos insólitos, os enquadramentos completamente assimétricos, com uma leitura beirando a abstração do mundo visível. Então, enquanto as pessoas estavam fotografando os edifícios na paisagem, etc., ele começa a fechar a câmera. O cinema me interessava muito, mas naquela época eu fazia só por diversão. Eu me dediquei a estudar muito cinema, fotografia, e acabei deixando de lado o Machado de Assis e outros que eu só vim a ler muito tempo depois. Em 1939, nós viemos para o Rio de Janeiro. Eu tinha 18 anos e pretendia estudar arquitetura. Entrei para o curso de Uruena, onde me preparei para o vestibular. Fui reprovado, graças a Deus, pois eu daria um péssimo arquiteto. Nunca parei de fotografar. Despachava os processos de dia no Departamento Nacional do Café e fotografava de noite. Fui também freelancer da revista Tabu e da revista Rio. A Tabu era uma tentativa de copiar o Cruzeiro, mas sem nenhuma possibilidade. Já a Rio era mais uma publicação feita para granfinos, com desfiles, recepções, essa boiotice toda. Lá eu conheci o Jean Manzon. Foi o Manzon que me levou para o Cruzeiro. No meu início na revista, procurei imitar o Manzon, mas talvez por timidez. Eu não me sentia bem de chegar num lugar e botar as pessoas de um jeito ou de outro, de simular uma situação. O meu caminho não era por ali.
Eu queria fazer uma coisa mais natural, espontânea. O Zé Medeiros queria fotografar a cultura brasileira, o povo brasileiro. Ele era um homem inspirado no sentido de que a vida tinha que ser vivida plenamente, né? Com alegria, com frescor. E daí quando você começa a ver a fotografia do Zé e começa a olhar para parte da produção dele, principalmente quando ele faz os retratos, quando ele faz a praia, quando ele faz o carnaval, né, no Rio de Janeiro, nesse período, é uma fotografia de uma exuberância ímpar, né? Você não tem quase nada igual publicado naquele momento na fotografia brasileira. Eu acho que a fotografia nas décadas de 40 e 50, ela exerce um papel muito importante de conformação de uma nação moderna, né? Quer dizer, é a representação do país que se vê, mas do país que se quer construir. E eu acho que tanto do ponto de vista do fotoclube quanto do ponto de vista do fotojornalismo, esse projeto, né, essa utopia de um Brasil moderno se apresentam de maneira muito clara. Para mim, o mais marcante mesmo, né, foram as fotos do Pacaembu. E impressionam, evidentemente, por serem fotos de uma época, e o Farcas parece que tinha consciência disso, de marcar um período com as fotos que ele fazia. O cinema me encantou desde cedo. Já no Cruzeiro, eu levava minha câmera 16mm para reportagens mais interessantes. A ideia de fazer cinema nunca me saiu da cabeça. O Zé Medeiros andava com uma gravata borboleta permanentemente no bolso, porque se à noite, como ele acabava nas boemias dele, se entrar numa boate e deixasse o microfone livre, ele botava a gravata borboleta e cantava. There was a boy, a very strange and shattered boy. They say... O Zé Medeiros era muito irreverente. Conhecendo bem o temperamento do Zé Medeiros, eu achava impossível o Zé Medeiros ser amigo do Farcas, porque o Farcas era muito metódico. E a fotografia do Farcas era muito formalista. Era a composição de linhas, né, de volumes bem distribuídos e tal. De fato, é surpreendente se a gente pensar nas grandes diferenças que os separam. Mas eu acho que a partir do momento em que a gente começa a olhar com mais atenção, a gente percebe, primeiro, entre os dois, um grande interesse, né, pela cultura popular. E eu acho que essa observação do ser humano, que vai aparecer a partir daí no trabalho do Thomas, que antes não se manifestava, junto com José Medeiros, traz um frescor, né? Traz uma renovação importante para o trabalho dos dois, me parece. O primeiro contato com o Rio foi por causa dos trabalhos do Zé Medeiros. Eu via os trabalhos fotográficos dele no Cruzeiro. E eu escrevia para ele. Eu comecei a escrever e acabei indo encontrar ele e nós nos tornamos grandes amigos. O Medeiros fazia um gênero de fotografia que era a chamada imagem à la sauvette, quer dizer, imagens ao acaso, ao escondido, né? Ele fazia isso por intuição. Uma tarde, lá em Chavantina, o Orlando começou a ouvir uma cantoria diferente lá na aldeia e não entendeu bem o que era. Mas não era dia de festa, não era nada, e uma cantoria, e o Orlando saiu atrás para ver a direção da cantoria. O que era? Era o Zé Medeiros, numa rede, cercado de 8 ou 10 índios, ensinando a cantar Nature Boy. There was a boy. E o índio, there was a boy. Estava ensinando índios a cantar em inglês. Isso era o Zé.
Não tem mais definição do que essa. Esse era o Zé Medeiros. Tirem as crianças da sala. As cenas a seguir podem